Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do Departamento Pessoal. Nesta aula, vamos falar sobre contratos de trabalho, contrato indeterminado e um contrato determinado. Se você não sabe, há uma grande diferença entre um contrato determinado e um contrato indeterminado. O que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado? É um contrato de trabalho por prazo indeterminado define a contratação efetiva do colaborador sem estipular um prazo final para esse acordo. Então, o prazo indeterminado não estipula um prazo final para o acordo no trabalho. Já o prazo determinado é o contrato de trabalho que tem datas de início e término antecipadamente combinadas entre o trabalhador e o empregador. Aqui vamos ver a relação de trabalho, que é uma relação de trabalho. É todos os trabalhadores, que são autônomos, empregados, menores aprendizes e estagiários. O autônomo, ele é um profissional caracterizado por não possuir nenhum vínculo empregatício com a empresa. Então, ele não tem benefícios e também ele não é protegido por nenhuma lei. Já o estagiário é o estudante que está frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. Então, ele tem um contrato indeterminado ou um contrato determinado. Ele tem um contrato determinado, então ele tem um contrato indeterminado, na verdade. Então, ele tem um prazo ali para cumprir para estar no estágio. E é o empregado, é toda pessoa física que presta serviço sem prazo à empresa e recebe um salário fixo. Então, o empregado ele é aquele que todo mês ele recebe o salário fixo e está todo dia na empresa e não tem um prazo determinado para sair daquele emprego. E o aprendizes é um modelo de profissional considerado o ideal para pessoas de 14 a 24 anos. Então, ele também não tem um prazo determinado, porque são 2 anos, no máximo 2 anos, né, para estar trabalhando, os aprendizes. Como a gente viu anteriormente, os autônomos eles não são empregados, são empregados todos aqueles que possuem um vínculo com a empresa. Então, o autônomo ele trabalha assim, não trabalha com benefícios e não é protegido por nenhuma lei. Então, só os empregados que têm realmente o salário fixo todo mês são empregados. Aqui eu coloquei a relação de empregado, que são os empregados e os aprendizes. Então eu trouxe a relação de empregados e aprendizes. Os dois eles têm direitos, como eu havia dito, só que eles têm uma relação com a empresa, então eles são considerados empregados porque eles têm direitos iguais. Menos o aprendiz. O aprendiz ele tem um prazo determinado, que são prazo de 2 anos, e o empregado não. Então, essas duas classes são iguais, porém que vamos dizer que diferentes. Aqui eu coloquei, ó, segundo o artigo 3, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. E temos a pessoa física, ser pessoa física, necessita ser pessoa física, subordinação, não eventualidade e onerosidade. Que é isso? A não eventualidade é o contrato que gera uma continuidade na prestação de serviço e que o mantém uma regularidade no desenvolvimento da atividade em benefício do empregador. Então, ressalta-se que a CLT não determina uma especificidade quanto à periodicidade dos serviços prestados, podendo ser prestado todos os dias da semana, como também de forma semanal, quinzenal, mensal, desde que haja uma habitualidade. Para caracterizar o vínculo empregatício, é preciso que exista determinado período de tempo de trabalho realizado. Se o profissional prestar serviços numa organização apenas por alguns dias, isso não caracteriza o vínculo de o emprego.
Já a subordinação é a subordinação substancia-se na submissão às diretrizes do empregador, é o qual determina o lugar, a forma, o modo e o tempo, também dia e hora da execução da atividade. O empregado está sujeito às ordens do empregador, que é a onerosidade. Bom, esta consiste no procedimento de remuneração em troca dos serviços prestados pelo empregado. Assim, existe uma reciprocidade de obrigações, quais sejam prestadas de serviço pelo empregado e contraprestação pecuniária por parte do patrão. Ser pessoa física enquanto para os empregadores vigora a não pessoalidade, para os empregados deve existir pessoalidade. Este requisito está vinculado ao caráter pessoal da obrigação trabalhista, proibindo o empregado de se substituir, né, na prestação de serviço quando não puder comparecer ou prestá-los sob pena de descaracterização do vínculo empregatício. Então, se você estiver doente, você não vai poder mandar outra pessoa no seu lugar para fazer o seu trabalho. Você tem que ir ao trabalho ou ao menos falar o motivo pelo qual você não foi. Se não pode de jeito nenhum, mandar outra pessoa no seu lugar fazer o seu trabalho. Pesotização das empresas. O que é a pesotização das empresas? É um contrato com um PJ. O trabalhador não é protegido pela CLT e não há subordinação. Então, isso aqui você tem que tomar muito cuidado. O termo pesotização surge da denominação pessoa jurídica. Então, é utilizado para descrever ato de manter empregados através da criação da empresa pelos contratos. A reforma trabalhista tem estabelecido algumas mudanças que, por princípio, foram extroversas. A pesotização é crime, então, uma vez que está claro na CLT. Então, são os tributos que caracterizam o empregado. Mas nem toda a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço a uma empresa é ilegal. A terceirização, que é um outro termo bastante conhecido, é legal e muito bem aceita pelo mercado. Então, existe a contratação de autônomos, que é muito comum e acontece sem desrespeitar a lei. Deve ser feita de forma correta, que seria a pejotização legal. Então, você deve tomar muito cuidado, pois a pejotização é crime em alguns casos e tem algumas que são legais. Aqui vamos ver o contrato por escrito por tempo determinado. Contrato por tempo determinado, quando a natureza dos serviços que justifique ou atividade de caráter transitório, que é o contrato de experiência. O artigo 443 fala: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja a vigência dependa do termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento sucessivo de previsão aproximada. O contrato por tempo determinado só será válido se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência. Contrato por tempo determinado, que é de no máximo 2 anos. Se isso prorrogar mais de uma vez ou passou por 2 anos, considera-se tempo indeterminado. Então, a prorrogação é uma única vez. De acordo com o artigo 445, o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, como eu havia dito. Já o artigo 451 traz: o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.
O artigo 452 fala: considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses. Contrato por experiência. Ambas partes se conhecem, pode ser por escrito, pode fazer somente uma única prorrogação, e se prorrogou mais de uma vez ou passou de 2 anos, considera tempo indeterminado, como eu havia dito. Então, o que é um contrato por experiência e um contrato de trabalho? Então, existe uma diferença entre o contrato por experiência e o contrato de trabalho. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e rígido pela CLT, firmado entre o empregador e o empregado. Já o contrato por experiência, que é o contrato temporário, é celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomada de serviço. Então, é um trabalho indeterminado, contrato por experiência. Conforme determinado o artigo 445 da CLT, o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. O artigo 451 também traz da CLT determina que o contrato de experiência só poderá sofrer uma única prorrogação sob pena de ser considerado contrato por prazo determinado. O decreto número 229 também traz que o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Mas o que acontece depois dos 3 meses de experiência? No fim do período estipulado como tempo de experiência de um colaborador, existem dois caminhos que poderão ser seguidos pela empresa ou pelo funcionário, que é optar pelo desligamento do empregado ou pela sua inserção no quadro de funcionário da empresa, no caso você ser contratado efetivamente. Existe muita dúvidas para que serve os 3 meses de experiência. Como eu havia dito, de acordo com o artigo 445 da CLT, o contrato de experiência pode ter duração de até 90 dias. Porém, o empregador pode optar por uma duração menor, que é 45 dias prorrogáveis por igual período para que se complete o tempo total. Mas durante esse prazo de experiência, o funcionário ele tem direito a salário e salário família, adicional noturno, comissões e gratificações, vale transporte, recolhimento do INSS e FGTS e adicional de periculosidade e insalubridade. Então, caso ele esteja no contrato por experiência, ele tem direitos. Então, a maioria das pessoas que entram em uma empresa como CLT passam primeiramente pelo contrato de experiência, que nada mais são do que contratos com prazo determinado. Então, esse tipo de contrato tem como principal finalidade verificar por um período específico se o profissional está apto ou não para exercer a função que foi contratado. Então, assim, por meio de um contrato de experiência, o empregador consegue avaliar a resposta e o potencial do empregado e, por outro lado, o funcionário tem a oportunidade de se adaptar à empresa.